Fala, nação rubro-negra, sou eu, Fabrício Lopes, aqui do nosso canal Resenha Rubro-Negra, debatendo com vocês, trazendo números e informações sobre o Mengão queridão todos os dias. Hoje eu quero falar com vocês sobre aquele jogo de ontem contra o Altos do Piauí, aquela classificação que rendeu muitos protestos da torcida rubro-negra. Dessa vez, os caras foram direto no Rodolfo Landim, foram direto no Marcos Braz. A torcida rubro-negra começa a acordar para uma situação que vem acontecendo no Flamengo e que está prejudicando o Flamengo em todas as competições. Todas, sem exceção. Até na Libertadores da América, onde o time vai melhor, conquista os melhores resultados, o futebol não é um futebol que convença o torcedor rubro-negro de uma estabilidade, de um time que caminha a passos largos para grandes coisas neste ano. Há uma defesa ainda por parte de muitos torcedores em cima do técnico Paulo Souza. E é justamente isso que eu quero debater com vocês. Se o técnico Paulo Souza realmente está isento de tudo que vem acontecendo, se o trabalho é um bom trabalho, se o que prejudica o Flamengo hoje são apenas os dirigentes, ou se são os dirigentes com o técnico Paulo Souza, com o departamento médico, se está tudo errado ou não no Mengão queridão. Mas antes de eu falar sobre tudo isso com vocês, eu quero falar sobre o OneFootball, o maior e melhor aplicativo de futebol do mundo e o segundo maior parceiro do nosso canal há mais de 3 anos. O primeiro parceiro é sempre vocês, mas o OneFootball está conosco há mais de 3 anos e é um dos aplicativos mais completos para se falar de futebol. O nosso portal, flamengonews.com.br, muito em breve vai fazer parte do aplicativo do OneFootball. Então eu falo para você que está aí do outro lado, se você quiser ajudar o nosso canal a continuar estando aqui, a continuar produzindo conteúdo nos canais, no portal, baixem o aplicativo que está aqui na descrição desse vídeo. Tem para iOS e Android, é totalmente de graça. Não dê bobeira, pessoal. Ajuda o nosso canal a mostrar para o OneFootball que a gente é importante, que os nossos inscritos têm engajamento quando o assunto é Mengão queridão. Então baixa agora o OneFootball, o maior e melhor aplicativo de futebol do mundo. Baixa lá, ajuda a gente, é nóis. Bom, vamos começar a falar do Mengão queridão. Primeiro o seguinte, eu não tô triste, não tem como estar triste se o Flamengo conseguiu a classificação para a Copa do Brasil. Não há um rubro-negro são que vai ficar chateado com uma vitória do Flamengo. É claro que não. Tá todo mundo satisfeito que a gente ganhou e que a gente está nas oitavas de final da Copa do Brasil, que aliás será em forma de sorteio que vai decidir quem será no nosso próximo adversário. Hoje ainda tem rodada da Copa do Brasil e assim que findar, aí a CBF vai dizer que dia que é o sorteio, a gente vai acompanhar, vai trazer tudo para vocês aqui, tá bom? Bom, vamos lá, pessoal. É claro que não tem ninguém chateado com a vitória do Flamengo ontem sobre o Altos do Piauí. É claro que está todo mundo satisfeito com o Flamengo ter classificado as oitavas de final da Copa do Brasil. O Flamengo é um dos times que mais conseguiram avançar às oitavas da Copa do Brasil. Agora, a gente está chateado com a maneira como o Flamengo atuou. Eu, por exemplo, achava que o Flamengo ontem golearia o Altos do Piauí. Golearia mesmo. Assim como fez o ano passado contra o ABC, quando em casa meteu um 6-0 nos caras. Eu confesso, esperava mesmo que fosse uns 4, 5, 6. Vou falar a verdade, eu esperava que fosse uns 7, 8. Porque a diferença entre as equipes é gritante. O Altos do Piauí tem de despesas mensais com os seus jogadores menos de 100 mil reais por mês. Já o Flamengo tem 26 milhões de reais de despesa com seus jogadores. Ah, Fabrício, mas jogam-se os 11 e não os nomes. É verdade. Mas quando há uma disparidade tão grande assim na folha salarial, é porque, obviamente, a técnica dos jogadores do time que paga mais é muito superior. E não fosse isso, o Flamengo poderia ter empatado ou até perdido aquele jogo de ontem. Porque o Altos teve muita oportunidade. Só que faltou técnica para os caras na hora de concluir. Faltou visão de jogo. Teve um contra-ataque deles que o jogador chutou fraquinho para a defesa do Hugo, que estava passando na direita um jogador livre. Se ele toca para o jogador da direita, o jogador bate cruzado, aí a bola podia entrar direto, o Hugo poderia espalmar e a bola sobrar para esse que estava chegando de frente, espalma para o lado, tinha um outro do lado esquerdo chegando para poder complementar.
Enfim, faltou categoria para o Altos do Piauí conseguir complicar o jogo com o Flamengo. Agora, convenhamos, gente, cá para nós. Os erros que a diretoria tem, eu aponto, eu falo. Rodolfo Landim está fazendo uma péssima segunda administração, é omisso, não tem culhão para trocar o que é preciso ter trocado. O Flamengo não parece que tem um organograma de pessoal. O Flamengo parece que tem os amigão, né? Porque quando você tem um organograma, você troca à medida que o desempenho vai sendo bom ou ruim. O Landim não troca ninguém. Quem saiu da gestão do Rodolfo Landim saiu porque quis. Então parece que é tudo um bando de amigos. Não, eu não vou demitir o meu amigo, eu não vou exonerar o meu amigo. O cara é parça, eu não vou exonerar ele. Então ele é omisso e não tem culhão para fazer as reformas que são necessárias, mesmo vendo o time navegar mal, do jeito que está navegando, que navegou mal em 2020, em 2021 e agora em 2022 está um troço horroroso. Então tem erros de diretoria sim. Há erros do Marcos Braz sim. A ausência dele por conta da Câmara de Vereadores faz com que ele fique cego, junto ao Bruno Spindel, que não tem poder nenhum. Tem um cargo, ganha demais, ganha muito dinheiro, mas não tem poder nenhum para poder mudar alguma coisa no departamento de futebol do Flamengo. Há quem diga que o Juan manda mais que o Bruno Spindel lá. O Juan, velho, tímido, quietinho, que quase não fala, manda mais que o Bruno Spindel no departamento de futebol do Flamengo. E o Bruno Spindel ganhando rios e rios de dinheiro do Flamengo, porque ele é um diretor remunerado que está no lugar errado. Aí, o Rodolfo Landim fica cego para as cobranças que teriam que ser feitas ao Marcos Braz e, porventura, fica cego com as cobranças que teria que fazer ao Juan, ao Fabinho, ao Bruno Spindel. Esses caras nem deveriam estar no futebol do Flamengo, mas estão. Então, pelo menos, poderiam ser cobrados. Não, não são. Então, sim, hoje tem que trocar o Marcos Braz. Sim, hoje tem que trocar o Bruno Spindel, Fabinho, Juan. E só não falo para trocar o Rodolfo Landim, porque ele foi eleito. E quando o cara é eleito, ele tem que fazer uma coisa muito ruim e essa coisa tem que ser descoberta para abrir um processo de impeachment. E o Landim não fez nada muito ruim, não fez nada de errado para que se tenha um impeachment. Ele só administra o Flamengo de uma forma ausente e ridícula, sem culhão para fazer o que tem que ser feito. Mas isso no estatuto não leva ao impeachment. Então eu vou falar do técnico Paulo Souza. Há muitas pessoas que defendem o técnico Paulo Souza com algumas bengalas que eu acho que vão cair daqui para frente. Por exemplo, a bengala do departamento médico. Vamos dar uma olhadinha aqui. O departamento médico hoje... Opa, errei. O departamento médico do Flamengo hoje tem o Matheus França com fratura na fíbula, tem o Fabrício Bruno com a lesão no pé, tem o Gustavo Henrique com lesão de quadríceps, esse está mais próximo de voltar, tem o Vitinho com lesão na posterior da coxa, tem o Santos com lesão no quadríceps, tem o Felipe Luiz com lesão na panturrilha. Sim, eu sei, tem o Diego Alves também com pubalgia, mas o Diego Alves está fora dos planos do Flamengo. Nem se ele não tivesse tido pubalgia, ele seria o goleiro titular. O Matheus Cunha hoje tem mais moral do que o Diego Alves. Então, o Diego Alves é carta fora do baralho, nem vale a pena colocar no quadro, tá bom? O Flamengo entrou ontem contra o Altos do Piauí com o Hugo no gol, Rodinei na lateral direita, Rodrigo Caio, Léo Pereira e Marcos Paulo. João Gomes, Thiago Maia e Diego, Lázaro, Marinho e Gabigol. Foi assim que o Flamengo entrou ontem contra o Altos do Piauí. Notem, não tivemos 3 zagueiros. Nem o Marcos Paulo fez função de zagueiro, muito menos o Rodinei. Então nós jogamos ontem num 4-3-3, como está na telinha aí de vocês. A Fabrício tem muito jogador lesionado. Nesse time que ele colocou aqui ontem, desses jogadores que estão lesionados, talvez o Vitinho fosse titular no lugar do Diego. O Santos seria o titular no lugar do Hugo. Mas o que influenciou para o jogo de ontem a ausência do Vitinho e a ausência do Santos? Nada, porque o Diego jogou o tempo todo. Se o Diego, e no final do jogo ali, e final de jogo para o Diego é 15 minutos do segundo tempo, tá? Se o Diego, que cansou no segundo tempo e começou a errar, tivesse tido uma atuação ruim para os olhos do técnico Paulo Souza, ele teria colocado o Arrascaeta, o Everton Ribeiro. Ele colocou o Arrascaeta, mas colocou o Arrascaeta no lugar de outro jogador, ele manteve o Diego.
Então, quer dizer que para ele estava tudo bem. No banco de reservas, ele tinha o Ilharão, Andrés Pereira, Arrascaeta, Everton Ribeiro, Isla, Pablo, Pedro, Ayrton Lucas e Mateuzinho. Então, o técnico Paulo Souza, optou por esse time que está aí na tela. Não tem nada a ver com os jogadores que estão no departamento médico. Gente, a gente tem que parar com isso, dessa muleta de departamento médico para justificar o que o técnico Paulo Souza vem fazendo. Desses jogadores que estão aqui no departamento médico, o Fabrício Bruno seria um jogador que seria titular ontem? Não, não seria, porque o Rodrigo Caio está voltando. E a direita é do Rodrigo Caio, que é onde o Fabrício Bruno atua. Então ele não seria titular ontem. O Gustavo Henrique seria titular ontem? Não, porque ele também atua pelo lado direito, onde o Rodrigo Caio atua. O Santos seria titular. Mas vocês viram algum problema do Hugo no jogo ontem? Eu não vi. Ele é inseguro ainda, tem umas saídas de bola meio duvidosas e tal, mas o Altos nem fez gol. Então, o Hugo não comprometeu em nada o jogo ontem. O Felipe Luiz seria titular aqui no lugar do Marcos Paulo? Muito provavelmente. Então, a gente tem que poderia ser titular mesmo ontem, o Santos, o Vitinho e o Felipe Luiz. Esses três aqui mudariam drasticamente o resultado da partida ontem? Mudaria o jeito que o Flamengo estava jogando ontem? A gente sabe que não, vamos ser sinceros, a gente sabe que não. O Felipe Luiz vem em decadência, eu sou fã do Felipe Luiz, mas o futebol dele está em decadência. Vem falhando constantemente, vem tendo problemas constantemente para segurar as pontas ali pelo lado esquerdo. Não mudaria nada. O Altos do Piauí ameaçou o Flamengo, mas chutou muita bola para fora. E chutou muita bola boba para o Hugo defender. Então os Santos não teria. O que eu quero mostrar para vocês é que os lesionados não influenciariam em nada o jogo de ontem. E tem mais um detalhe, a gente vem dando pancada no departamento médico, né? O departamento médico do Flamengo não lesiona ninguém. Ninguém. O departamento médico recebe os jogadores e trata tudo errado. Faz diagnóstico errado de jogador. É horroroso o departamento médico do Flamengo. Mas ele não lesiona os jogadores. Pelo menos ele ainda não conseguiu essa proeza. Os jogadores se lesionam treinando ou jogando. No caso do Rodrigo Caio, até em férias. Mas, enfim, não é o departamento médico que lesiona os nossos jogadores. Há um erro. O técnico Paulo Souza falou na coletiva ontem que ele se senta todas as manhãs com o pessoal do departamento médico e faz uma reunião e reflete sobre a reunião. Reflete e morreu o assunto. Porque não há um trabalho de prevenção de lesões. Eu estava vendo a coletiva do técnico Vitor Pereira do Palmeiras, do Corinthians, e ele estava explicando o seguinte... Quando um jogador se cansa, há um problema na parte cerebral do cara. Quando ele fica cansado, imediatamente há um problema na parte cerebral dele. Isso é provado cognitivamente, com estudos e tudo mais. E aí ele começa a errar passes um atrás do outro. Como ele começa a errar passes e começa a ter que correr mais ou trabalhar mais para acertar, a lesão fica mais próxima do cara. Então o Vitor Pereira falou que já tem tanto costume com esse tipo de situação que quando ele vê um jogador errando muito passe, ele já sabe que está na hora de tirar de campo porque está perto da lesão. Olha só, gente, a quantidade de coisa concatenada numa informação de um treinador do Corinthians, um treinador top, tá? Top. Ele sabe que quando o jogador cansa, está na hora de tirar, porque o cansaço reflete no cérebro, o jogador passa a correr mais, passa a se movimentar de maneira errônea no gramado e isso pode levar a uma lesão. Isso ele tirou de onde? Tirou de estudos que foram feitos nos clubes que ele foi treinador, das palestras que ele participou na Europa, dos estudos que ele participou na Europa. Ele sabe disso. O Flamengo sabia disso também lá em 2019. Por causa do Jorge Jesus? Não, por causa da Exos. A Exos foi uma empresa europeia que o Flamengo contratou para trabalhar na prevenção de lesões. A Exos ensinou o departamento inteiro como fazer um trabalho correto, através de equipamentos, através de estudos, através de trabalhos, e o Flamengo tinha um número muito pequeno de lesões e mais. Os jogadores ficavam pouco tempo dentro do DM e mais. Havia uma precisão maior no diagnóstico daquilo que o jogador tem. O Fabrício Bruno, gente, ele está fazendo consultas fora do Flamengo para identificar melhor o problema que ele tem, para saber qual é o melhor prognóstico para ele. Dentro do Flamengo não foram capazes
diagnosticá-lo da maneira correta. Assim como não foram capazes de diagnosticar de maneira correta o Pedro, assim como o próprio Rodrigo Caio, que hoje elogia muito o departamento médico, ele também teve que fazer consultas fora do Flamengo para poder diagnosticar direitinho aquele problema que ele tinha. Ou seja, o departamento do Flamengo hoje, o departamento médico do Flamengo hoje, ele é incompetente para conseguir realizar o trabalho dele com tudo que tem que ser feito. Por que a Exos não volta? O jornalista Thiago Cordeiro fez uma apuração para saber o porquê que o departamento de futebol do Flamengo não contrata novamente a Exos, que foi elogiada pelo Jorge Jesus em entrevista no Bem Amigos. A Exos foi muito elogiada pelo Jorge Jesus. Por que não volta? Segundo o Thiago Cordeiro, o vice-presidente de futebol do Flamengo, Marcos Braz, não acredita nesse tipo de tratamento, nesse tipo de... É engraçado, porque não é crendice, é ciência. O negócio é ciência, não é crendice. E o Marcos Braz não acredita nesse tipo de tratamento. Assim como o Marcos Braz também não acredita num psicólogo trabalhando diariamente com um grupo de jogadores, fazendo atividades, trabalhando a cabeça para deixá-los mais fortes. Ele não acredita. Ele acha que psicólogo tem que acontecer quando o jogador tiver brigado com a mulher, tiver em processo de separação, tiver com algum problema de adaptação. Aí chama o psicólogo e trata pontualmente. Ele não sabe, ou ele não entende, ou ele não crê que a ciência psicologia no futebol ela é importante para fortalecer a mente do atleta, para sequências de jogos que ele vai ter, para fazer o atleta ter um dinamismo melhor ao lidar com os seus companheiros, ao lidar com os adversários, ao lidar com a arbitragem. Ele não entende isso. Ele é muito das antigas. O Marcos Braz é muito das antigas. Ele não acredita na Exos, como se a Exos fosse um negócio para ter crendice, para crer. Não é para crer, é ciência. A coisa funciona, funcionou antes. Ele estava no Flamengo quando a Exos já estava saindo. A Exos ficou 1 ano no Flamengo, 2019 todo. Depois ela terminou o trabalho dela. Aí era para os profissionais treinados ficarem, eles perderam os caras pro Palmeiras, pro Vasco, pro Grêmio, pro Inter, pro Japão. E ele não acredita na Exos. Não, isso não existe. Esse negócio aí de prevenção, de exame de imagem, ver ali que o jogador... Bobeira, isso não existe. Crendice popular, imagina. Era o Jorge Jesus que cuidava dos jogadores. Era só o Dr. Tanuri que sabia, já batia o olho e falava: você vai lesionar, hein? Vamos tirar. É brincadeira, né, gente? Nessas horas eu tenho que admitir que há um amadorismo à frente do Flamengo. O cara não acreditar na Exos. Aí acredita nisso que está acontecendo. Jogadores sendo diagnosticados da maneira errada, jogadores passando mais tempo do que devia no departamento médico, enfim. Voltando ao técnico Paulo Souza. Ele botou a equipe assim porque ele quis colocar a equipe assim. Fabrício, mas tem que poupar, porque se não poupar, os caras vão cansar. Vocês estão vendo o time do Flamengo correndo mais do que as outras equipes em campo? A impressão que eu tenho é que esses jogadores que entraram aí ontem estavam cansados desde o primeiro minuto. Vocês não? A impressão que eu tinha é que estava. Raras algumas exceções, como o Marcos Paulo, por exemplo, que jogou enormemente ontem, jogou demais ontem. O Lázaro, que continua sendo muito vertical no Flamengo, continua sendo um dos jogadores mais perigosos para o time adversário. O João Gomes, que joga barbaridade. O Thiago Maia, que voltou a jogar bola, tá jogando cada dia melhor, não merece ser banco nessa equipe do Flamengo de jeito nenhum. Mas o resto dos jogadores pareciam cansados. Não pareciam que estavam descansados, que estavam bem. E o pior, gente, quando você mexe tanto na equipe assim, você perde o conjunto. Você perde, o jogador ter aquele hábito de poder jogar com o outro, saber a movimentação do outro, como o Bruno Henrique e o Gabigol sabem. Porque jogaram no Santos juntos, jogaram no Flamengo muito tempo juntos, quando o Jorge Jesus estava aí, quando outros treinadores estavam aí. Então os caras começaram a saber se ou não. Eu recebi a bola aqui nesse espaço do campo, posso dar um tapa que aqui na frente o Bruno Henrique vai chegar. Eu tô aqui, posso fazer aquele cruzamento que o Gabi tá fechando. Essas coisas não tem, esse entrosamento não tem. Essa palavra entrosamento não existe mais no Flamengo hoje. Ninguém fala mais de entrosamento no Flamengo, porque não tem como ter. Cada jogo é uma formação diferente. Havia necessidade de poupar
Everton Ribeiro, Arão, Isla, Andréas, Pablo, Arrascaeta, Pedro, Mateuzinho, Ayrton Lucas, Bruno Henrique e Davi Luiz. São 7 jogadores, gente. São 7 jogadores que eu falei que, vamos lá. Ó, os titulares aí hoje. Eu vou continuar isentando o Hugo, tá? Mas ele poupou Davi Luiz, ele poupou Pablo, ele poupou o Ayrton Lucas. Não foi contratado para ser o lateral esquerdo? Vem falar que o Marcos Paulo, que o Ayrton Lucas tem muito mais minutagem que o Marcos Paulo? Não tem. Então, gente, o que a gente vê em campo é reflexo único e exclusivo do trabalho do técnico Paulo Souza. Não tem nada a ver com o departamento médico. Ah, o Flamengo vem jogando muitos jogos. Beleza. O Corinthians também, o Palmeiras também, o Atlético Mineiro também. Até que o Atlético Mineiro está com um desempenho pior que o nosso. Mas todos os times vêm jogando o mesmo número de jogos que a gente está jogando. Dá uma olhada como é que o Corinthians está, dá uma olhada como é que o Palmeiras está, olhada no futebol, nem só no resultado, não, no futebol que os caras apresentam, no que nós apresentamos. Daqui a pouquinho, nós vamos passar pelas oitavas de final da Libertadores. Aí não vai ter como reclamar. É mata-mata. Se perdeu, tá fora. Ah, mas o Flamengo vinha fazendo muitos jogos. O cara que tá do lado de lá não quer nem saber. Ele quer ganhar, ele quer se classificar. Então, todo treinador que vier para a América do Sul vai jogar o tanto de jogo que o técnico Paulo Souza está jogando. Ah, mas viajou muito. Beleza. Agora sim nós vamos para aquela telinha lá. Os próximos jogos do Flamengo, meus amigos, são contra o Ceará fora de casa. Acabou. Daí até o dia 5 de junho, o Flamengo só joga no Rio de Janeiro. Vai ser contra a Universidade Católica, vai ser contra o Goiás, contra o Sporting Cristal, contra o Fluminense, contra o Fortaleza. Tudo no Rio de Janeiro. Não vai precisar sair mais. Tudo no Maracanã. Vai enfrentar a Universidade Católica no Maracanã, o Goiás no Maracanã, Sporting Cristal no Maracanã, Fluminense no Maracanã, ainda que o mando de campo seja do Fluminense, é no Maracanã, e o Fortaleza no Maracanã. São 5 jogos seguidos sem sair do Rio de Janeiro. Pela muleta que começaram a dar para o técnico Paulo Souza agora, ele tem que ganhar os 6 jogos, porque está em casa. Né? Não está viajando, o time não está cansando mais. A muleta dos jogadores do departamento médico eu já derrubei. Derrubei ou não derrubei? Agora a muleta de jogar fora de casa tem que ser derrubada agora. Pro nosso bem, né? Essa muleta tem que mostrar que ela tá válida, né? Ela é válida. Ele tem que ganhar 6 jogos. Desses 6 jogos em casa, ele tem que fazer os 18 pontos possíveis. Tá em casa, tá tranquilo, tá suave. Porque é isso que todo mundo tá falando agora. Ele viaja muito com a equipe. Gente, isso é uma bobagem. Vai viajar sempre. Deveria ser assim? Não. Mas vai viajar sempre. Agora, tem um detalhe. Eu tenho conversado muito nos bastidores para saber o que está acontecendo, o que os dirigentes estão achando. Começou a respingar muito forte nos dirigentes rubro-negros. Mas muito forte mesmo. Enquanto estava só no Marcos Braz e no Spindel, a coisa estava controlada. Começou a respingar no Rodolfo Landim. E o Rodolfo Landim, na primeira eleição, ele derrotou o adversário Ricardo Lomba com 1.900 votos. Na segunda eleição, ele já teve 1.300. O Landim não pode se reeleger, mas eles estão tentando fabricar o próximo, o sucessor dele, que pode ser o Luiz Eduardo Batista Ubap, que está quietinho, está trabalhando só no conselho, não está agindo muito nas redes sociais, está quitim, para tentar ver se ele refaz essa imagem ruim que ele tem perante a torcida. Tem o Rodrigo Dunches Jabranche, que também começou a ficar quitim, que pode ser lançado a sucessor do Rodolfo Landim, mas começou a respingar no Landim. E não tem mais a defesa de 2019. A torcida, aos poucos, vai esquecendo 2019, vai deixando 2019 na história do Flamengo, porque 2019 servia de muleta para a diretoria. Não serve mais. Então a diretoria, covarde como é, pode daqui a pouco, se o time não ganhar do Ceará, mandar o técnico Paulo Souza embora. Sem convicção nenhuma que deveria mandar, sem convicção nenhuma em quem seria o ideal nome para próximo treinador do Flamengo, simplesmente mandariam embora para limpar a barra deles politicamente, para tirar as atenções dele, para servir o seguinte: agora a gente fez o que a torcida queria, mandamos embora o técnico Paulo Souza,
vamos trazer outro treinador. Aí eles estariam limpando a barra deles. Só que o medo, gente, é de quem vai escolher o próximo treinador. Há internamente uma cobrança em cima dos caras para que eles aceitem até uma consultoria para poder indicar o perfil e o treinador que o Flamengo deveria contratar. Porque o Marcos Braz não pode contratar treinador mais. Isso daí já tá claro, né? O Marcos Braz não... Eu tenho uma sobrinha que tem um dedo podre para relacionamentos. É um pior que o outro. E ela mesmo fala, ela só atrai coisa ruim para relacionar com ela. O Marcos Braz, velho. É o Marcos Braz, o dedinho podre para escolher treinador. Credo, cruzes. O próximo treinador do Flamengo tem que ter bagagem, tem que ter títulos, já tem que ter treinado em grandes clubes e já tem que ter tido a experiência de lidar com um elenco de estrelas. Não pode ser mais um treinador que pareça com o estilo do Jorge Jesus ou que, sabe, na minha humilde opinião, não cabe Carlos Carvalhal, não cabe Leonardo Jardim no Flamengo. Tem que ser alguém que já lidou com grandes estrelas, com estrelas que já tinham ganhado títulos antes da chegada dele e que ele conseguiu se dar bem com essas estrelas. Lá na Europa, não aqui no Brasil. Ah, Fabrício, então você quer o Klopp, você quer o... Não, não precisa. Eu sou a favor de procurar um treinador da Escola Barcelona de Treinadores. O Barcelona não é de contratar treinadores estrelados, é de contratar treinadores que são emergentes. E os caras geralmente fazem bons trabalhos no Barcelona, conseguem ganhar títulos e trabalham com um elenco recheado. Trabalhavam, que agora o Barcelona tá horrível. Trabalhavam com um elenco recheados de estrelas que já eram campeãs. Então precisava motivá-los a ganhar de novo. É a minha humilde opinião. Agora, qual é a sua opinião? O que vocês acham de tudo isso? Dos protestos, dos respingos na diretoria? Por enquanto é respingo. Daqui a pouco vai ser uma cachoeira inteira. Coloquem aqui nos comentários que eu preciso muito saber a opinião de vocês. É mesmo uma bengala essa situação dos lesionados? É mesmo uma bengala essa falácia de jogar fora de casa? Ou não? São coisas que realmente influenciaram. O trabalho do técnico Paulo Souza é bom, merece a continuidade e vamos com ele até o final do ano. E lá no final do ano a gente avalia se o trabalho é bom ou ruim, ignorando tudo que ia acontecer antes disso. Coloca aqui nos comentários que eu quero muito saber a opinião de vocês. Nação, por enquanto é isso. Eu volto a reforçar a vocês o pedido de baixarem o aplicativo do OneFootball, porque vocês ajudam a gente a manter o contrato e ajudam o canal, por exemplo, a pagar a iluminação, a internet, as câmeras, o trabalho. A gente precisa muito dos patrocinadores. Então clica e baixa o aplicativo aí para dar essa moral pra gente. Valeu? Tamo juntos. Fiquem com Deus. Saudações rubro-negra.